Então, mais uma vez, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso encontro. E no encontro de hoje, a gente vai estar falando sobre uma coisa muito importante dentro da TCC. Aquilo que todos os dias, quando a gente, todas as sessões, quando a gente senta em frente ao nosso paciente, é que a gente vai estar lá tentando entender, que é os pensamentos automáticos. E para a gente iniciar, deixa eu só trocar aqui o slide para vocês. Deixa eu ver se foi. Acho que cortou um pouquinho, né? Acho que agora está melhor. Espera aí, gente, que eu fui tentar mexer e eu vi que ele desceu um pouquinho. Tá. Vou deixar assim, senão a gente vai ficar muito tempo nisso daí. Gente, eu quero que vocês olhem para essa cena e me digam se isso parece familiar. Um paciente falando, e a gente ali, ouvindo, tentando acompanhar, e ao mesmo tempo, uma pergunta enorme na cabeça. Onde está o pensamento automático nessa fala? Esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês no slide, ele acontece com a gente no nosso set terapêutico, quando a gente está também no estágio dando do nosso paciente, ou seja, ele vai acontecer com todo mundo que está ali aprendendo a fazer TCC e também até que quem já tem anos aí de experiência que está aí na área. Por quê? Raramente o nosso paciente vai chegar para a gente com pensamentos de forma clara. E antes de qualquer técnica, antes de qualquer ferramenta, a gente precisa entender isso primeiro. E se vocês olharem para o slide, vamos olhar para ele novamente, vocês vão ver que tem um paciente aí falando sobre o chefe, ele vai falar, aí ele vai para a semana passada como é que foi, depois ele vai para a infância, aí ele menciona a mãe, ou seja, é uma narrativa longa, cheia de camadas, cheia de contexto, e em algum lugar no meio disso tudo aí vai existir um pensamento automático. Um pensamento que vai estar alimentando a emoção dele, o comportamento dele, o sofrimento dele. O problema, gente, é que esses pensamentos, eles duram muito rápido, 1000 segundos, eles vão surgir e eles vão sumir assim. E o paciente, ele vai nem perceber que ele pensou. Ele vai para a gente o quê? Ele vai descrever os fatos, ele vai descrever a situação, ele vai descrever os sentimentos, mas o pensamento em si, ele vai ficar escondido no meio de toda essa narrativa que ele vai nos trazer. E a gente, como psicólogos, e também que eu sei que tem aí, como futuros psicólogos, a gente vai ficar preso nesses detalhes. Só que o mais importante para a gente não é a questão não é a história ou completa que vai trazer, mas quais são os marcadores clínicos que a gente está tentando entender. Qual é o conteúdo que está importando para a gente? Porque o nosso papel não é simplesmente ser um ouvinte passivo, mas um facilitador que vai identificar dentro da narrativa que o paciente está nos trazendo, o que ele está nos sinalizando. E deixa eu só autorizar aqui, alguém está pedindo para entrar. Tá. E por quê? Antes de a gente aprender a localizar, a gente precisa ter muito claro o que estamos procurando. Porque se a gente não consegue encontrar, não sabe o que vai encontrar, a gente não tem como saber o que a gente vai estar descrevendo nisso. E para isso, a gente precisa entender o que são pensamentos automáticos. Deixa eu só autorizar aqui também.
como eu falei para vocês, a gente precisa entender o que de fato, o que é pensamentos automáticos? Por que tem esse nome? Vamos imaginar, quer dizer, mas não, imaginem que os pensamentos automáticos, eles são como um reflexo da nossa mente. Eles são extremamente rápidos, eles não são frutos de uma reflexão longa, onde a gente vai sentar, analisar, tirar uma conclusão. Não, eles vão cruzar a nossa mente e a do nosso paciente em frações de segundo. A gente vai estar passando por uma situação e antes mesmo da gente perceber, o pensamento já passou pela gente. E eles são espontâneos, por isso tem esse nome. Porque eles não são convocados. O nosso paciente não escolhe ter esses pensamentos. Eles simplesmente vão surgir de forma autônoma, automática, e vão ser tão rápidos e tão involuntários que muitas vezes o nosso paciente não vai questionar isso. Ele não vai questionar se esse pensamento que passou pela cabeça dele, se isso tem um fundo de verdade ou não. Eles simplesmente vão sentir só esse impacto emocional que o paciente, que o pensamento trouxe para o nosso paciente. E esses pensamentos, desculpa, pessoal, eles nem sempre vão chegar da mesma forma. Às vezes, eles vão aparecer como frases completas que o paciente vai trazer, às vezes como palavras soltas, às vezes vão ser nem palavras, vão chegar como imagens mentais. Então, o ponto principal que eu quero que vocês percebam é que o paciente ele vai sempre nos trazer o que aconteceu, a narrativa dos fatos. E o nosso olhar clínico ele vai precisar entender qual foi a forma que ele agiu e qual foi a forma que ele sentiu de acordo com o que ele pensou naquele exato segundo. Vamos pensar num contexto, num exemplo. Você está ali, atendendo um paciente. Ele chega para você e ele fala assim: ah, o professor essa semana me chamou para apresentar um trabalho lá na frente de todo mundo. E aí, ele não foi. Esse comportamento dele não ir é porque passou um pensamento para ele naquele momento de que eu não vou dar conta. E aí você fez a sessão com ele, ok. Na próxima sessão, ele vai voltar e vai falar a mesma coisa, o mesmo fato, que é o quê? O professor o chamou para ir lá na frente. Só que ele vai contar isso com muita raiva. Por quê? Ele vai achar que foi uma afronta. E essa raiva e essa afronta vai vir porque ele pensou o seguinte: como assim? Esse professor ele quer me expor? Pô, o trabalho não é só meu. Ou seja, vocês perceberam? Esse paciente, esse exemplo que eu trouxe para vocês, a narração, ou seja, o fato, a situação, ela foi a mesma, mas esses pensamentos, eles mudaram. E é esse o nosso desafio. Porque muitas vezes o paciente não vai se dar conta disso. Ele vai acreditar que a reação dele é referente à situação, referente àquele fato que ele está passando. E o nosso papel, juntamente com nossos pacientes, ali na sessão com ele, de mão dadas com eles, é começar o quê? A pescar, a entender esses pensamentos que muitas vezes eles passam despercebidos. Só que tem um detalhe muito importante. Deixa eu só passar aqui o slide. É que eu queria que vocês gravassem essa parte aqui. Nem todo pensamento automático ele é igual. Vai ter essa distinção. E muitas vezes, quando a gente começa a atender dentro da terapia cognitivo-comportamental, vai surgir essa ansiedade, essa vontade de corrigir todo tipo de pensamento que a gente está ouvindo. Só que, na verdade, isso acaba sendo uma intervenção sem direção. O clima da sessão, ele começa a aparecer como se fosse um interrogatório. E não é esse o nosso trabalho. O paciente, ele não tem que se sentir pressionado. E nem o nosso trabalho ser um trabalho de sair perguntando sobre tudo. O ponto-chave que eu quero que vocês entendam é que, antes de questionar, a gente precisamos entender que pensamentos são esses. Porque a gente entende que nem todo pensamento que o paciente está tendo para a gente,
trazendo para a gente na sessão é igual. Existem 3 tipos fundamentais, a gente precisamos entender e compreender essas divisões que tem e por quê? Porque isso vai influenciar no nosso manejo e vai influenciar na nossa intervenção também. Então, eu trouxe para vocês aí, ó, como vocês podem olhar aí no slide, o primeiro é o pensamento distorcido. O que é o pensamento distorcido? É o clássico que a gente começa a trabalhar e a gente vê nos livros. Aí quem já leu o livro da Judith Beck, aquele quando a gente começa a estudar TCC na faculdade, é quando o nosso paciente, né, essa realidade que está na frente dele, a mente dele vai insistir em contar uma outra história. É quando esse pensamento, ele vai bater de frente com esses fatos para ele. Quer ver um exemplo? Vamos dizer que o nosso paciente, ele fez aí um check-up completo, ele fez todos os exames, tá tudo certinho, mas ele insiste, né, ele continua convicto de que tem aí uma doença grave e tal. Nesse momento, esse pensamento, ele vai estar em conflito direto com as evidências. E aí, nesse caso, o que a gente vai usar quando o pensamento é distorcido? Uma restauração, um questionamento de evidências. A gente vai ajudar o nosso paciente a colocar esse pensamento e essa realidade lado a lado. E perguntando para ele, o que existe hoje que contradiz? O que de fato sustenta essa ideia? O que sustenta ele ter essa doença grave? E o segundo é o pensamento preciso, mas com uma conclusão distorcida. Muitas vezes, esses pensamentos, eles são mais sutis que vai aparecer para a gente. E pode até passar despercebido. Por quê? O fato, gente, ele vai ser real. Olha esse exemplo que eu coloquei no slide para a gente entender isso. Nesse exemplo, o paciente, ele não foi convidado para uma festa. Isso aconteceu. Isso foi real. Só que, qual foi a conclusão que ele tirou disso? É de que ninguém gosta de mim. Essa conclusão é uma generalização que o nosso paciente fez sem fundamento. E o nosso trabalho não é questionar o fato, mas vai ser o quê? Examinar esse problema que vai estar o quê? Nessa conclusão que o paciente tirou desse fato. Quer ver um outro exemplo que acontece muito? Quer dizer, acontece, principalmente enquanto estamos aí estudando, vamos dizer que a gente vai atender um estudante, e aí ele tirou uma nota baixa numa prova, uma nota de psicologia, tirou uma nota baixa na prova de psicodiagnóstico. Foi fato, ele tirou uma nota baixa, ok, tá lá, recebeu a prova, tá, foi lançada a nota no sistema. A gente não vai, nesse momento, com esse paciente, questionar essa nota. Porque a gente vai perder nossa credibilidade com o nosso paciente. O problema vai ser o que foi que ele pensou referente a essa nota. Então, ele pode vir para a gente, por esse fato, que foi a nota baixa, achar assim, eu vou ser uma péssima psicóloga e eu não terei mais paciente. Ou seja, olha esse abismo que desse pensamento referente a esse fato. Ou seja, ele concluiu que, por ele tirar nota baixa, ele vai ser um péssimo profissional e não vai ter paciente. Ou seja, ele teve uma distorção nesse momento. Ele distorceu isso. E o nosso manejo clínico não vai ser gastar lá energia referente a essa nota dele. A gente vai focar nesse significado que esse paciente deu e atribuiu a essa nota. Porque nesses tipos de pensamento, o nosso alvo vai ser essa lógica, que vai ligar esse fato à conclusão, e vai ser aí que a gente vai fazer a nossa intervenção. E o terceiro pensamento é o pensamento preciso, mas disfuncional. Aqui, o pensamento ele é verdadeiro, quando o paciente traz para a gente. Vamos olhar para esse exemplo. O paciente, ele chega na sessão e ele vai dizer: tenho 3 relatórios para entregar, uma reunião importante amanhã e ainda esse conflito com o meu chefe para resolver. Gente,
tudo isso que a gente está ouvindo do nosso paciente, ela é real. A gente não tem como questionar nenhum desses fatos. A gente não tem como, nesse momento, usar um questionamento socrático, ou entender que é tanto trabalho assim, porque a gente vai perder, nesse momento com o nosso paciente, essa conexão com ele, né, esse vínculo com ele. É como se a gente não estivesse enxergando a realidade dele. O problema, quando tem esses pensamentos que é preciso, mas disfuncional, é essa veracidade e o peso que o paciente dá para isso. Porque ele está olhando o todo. Ele está olhando como se tivesse algo muito distante, como se estivesse lá. E o nosso papel vai ser trabalhar com ele pequenos degraus. A gente vai trabalhar isso focando na utilidade e não na reestruturação dessa ideia. Então, a pergunta aqui para o nosso paciente vai ser: olhando para tudo isso, junto, agora, te ajuda ou começa a te paralisar? Porque é essa a questão. Essa pergunta pode até parecer um pouco simples, só que ela ajuda demais nessa questão do quê? Da resolução de problemas, porque ele está trazendo para a gente isso. Ele tem 3 relatórios para entregar, ele tem uma reunião importante amanhã e ainda esse conflito com o chefe. Ou seja, é real e ele vai entrar numa paralisação. Por isso que quando a gente está diante de um paciente que traz uns pensamentos mais precisos, mais disfuncional, a gente trabalha essa resolução de problemas, porque o objetivo não vai ser, como eu falei, mudar esse pensamento, mas fazer com que ele troque essas ruminações, troque essas paralisações por micropassos. Então, entendam que o nível de sofrimento do paciente, ele pode ser o mesmo nos 3 casos, nos 3 exemplos que eu trouxe para vocês, mas a nossa intervenção, ela vai mudar completamente. Se o pensamento é distorcido, a gente vai trabalhar a restauração das evidências. Se o pensamento tem uma conclusão, mas é distorcida, o nosso alvo vai ser a lógica do significado. E se ele é preciso, mais disfuncional como o último, a gente vai trabalhar o quê? Na resolução de problemas. Então, na próxima vez que vocês estiverem em atendimento com o paciente de vocês, foquem nisso. Foquem atentamente em que pensamento você está ouvindo. Porque a sua intervenção nesse momento, ela vai ganhar direção. Uma licencinha aqui, meu celular está tocando. E aí eu vou trocar aqui para vocês também o slide. Foi um pouquinho, foi. Agora, a gente chegamos numa parte muito importante, que é entender que a emoção, ela é a ponte direta para o pensamento automático. Por isso que eu coloquei o nome para vocês aí, como GPS clínico. Por quê? Muitas vezes o paciente, ele não vai ter consciência que ele pensou, mas ele vai sentir esse impacto emocional. Essa emoção, como deu o nome de GPS, porque é um GPS mesmo, porque ele vai sinalizar para a gente no exato momento em que essa crença, ou seja, emergiu pelo pensamento dele, e a gente vai entender quando a gente verificar que há uma incongruência emocional, porque muitas vezes o nosso paciente, ele não vai saber descrever o que está passando, mas ele vai sentir essa emoção. E esse corpo dele que sentiu essa emoção vai estar nos falando, porque não tem como o que passou pela cabeça dele, mas esse corpo sentiu e a expressão sentiu mentir. Então, quando um paciente, ele diz que a situação foi tranquila, mas essa voz embarga, esse olhar vai desviar, ele vai começar a mexer no cabelo,
ele até bebe uma água em referente a algum assunto delicado. A gente sabe que naquele momento pode ser ali que esteja sentindo alguma coisa e vai ser ali, ó, essa pontinha que a gente vai puxar e vai investigar. E porque ele vai estar nos sinalizando. E além do corpo, uma parte também muito importante é quando o nosso paciente, ele vai usar palavras como, nunca, sempre, ninguém, tudo. A gente entende que alguma dessas palavras ali vindo de nenhum contexto, onde a gente vai perceber ali que tem um fundo ali, gerou uma emoção, vai estar relacionado a alguma distorção. Ou vai ser algum pensamento dicotômico, que é esse de tudo ou nada, ou ele vai estar fazendo uma super generalização, colocando tudo num balaio só, porque o nosso paciente, ele não vai estar apenas descrevendo um fato, ele vai estar entregando para a gente essa interpretação rígida que ele tem, dessa realidade, e o nosso alvo vai ser como foi que ele interpretou essa realidade. Então, quando a gente vem em atendimento, seja com pacientes, como eu falei, ou no estágio, ou aí no consultório, a gente vai ter que treinar o nosso ouvir para além desses relatos. Não ficamos apenas acompanhando a história em si, mas ficar de olho nesses momentos em que há essa tonalidade emocional, né? Nesse momento que se transforma, a gente percebe que algo mudou ali, porque vai ser nesse algo que mudou ali que esse pensamento é ativado. E é nesse ponto que a gente vai realmente ganhar uma direção clara, porque não é simplesmente, eh, tratar espera que alguém está pedindo para entrar, gente, espera aí. Não é simplesmente naquele exato momento que essa emoção, né, ela mudou, então essa nossa intervenção, ela ganha uma direção muito clara. Porque a gente vai deixar de apenas tratar o que o paciente conta para a gente e vamos começar a trabalhar o que que ele está processando na cabeça dele, bem em frente a gente. E para isso, eu trouxe um exercício. Deixa eu trocar aqui o exercício. Só me confirme se está tudo ok para vocês conseguirem ler, mas eu vou ler. Tá bem claro aqui o slide? Tá. Qual é a minha proposta aqui nesse exercício para a gente aqui, né, já treinar um pouquinho? A gente acabamos de aprender e ver como identificar o pensamento, né, as diferenças no pensamentos. A gente entendemos que a emoção é como se fosse o nosso GPS clínico. E aí eu trouxe aqui uma cena para vocês. Qual é o momento? A paciente ela falou o seguinte: aí eu fui na reunião, sentei, meu chefe começou a falar, ela teve uma voz embargada nesse momento, ela pausou, e aí depois ela respondeu, e eu já sabia que era sobre mim. E aí eu pergunto para vocês, qual é o momento ideal para intervir e buscar o pensamento automático? Letra A, esperar o paciente concluir completamente a narrativa antes de explorar a emoção. Letra B, intervir logo após a pausa e a mudança de voz, perguntando o que passou pela sua cabeça nesse momento. Ou a letra C, perguntar primeiro sobre os fatos da reunião para entender melhor o contexto. Letra A, letra B ou letra C? Se vocês preferirem, podem colocar aí no chat. Eu achei que era B. Tá? Letra A, letra A. Ok. Tá bom. Enquanto vocês estão aí pensando, e alguns já responderam aqui, vamos entender. A resposta aqui
para esse exercício é a letra B, que é intervir logo após a pausa e a mudança de voz perguntando o que passou pela sua cabeça nesse momento. E por quê, gente? Porque a pausa e a voz embargada, a gente entendemos ali que são os sinais não verbais, que acabamos de ver aqui acabei de falar para vocês. Esse, nesse exato momento, passou alguma coisa na cabeça da nossa paciente ali fictícia. Esse paciente, ele não nomeou para a gente, mas o corpo dele nos deu sinais quando ela estava falando. Aí eu fui na reunião, sentei, meu chefe começou a falar. E aí eu escrevi ali, mas é como se fosse. Ela pausou, a voz dela ficou embargada, e com a voz embargada ela falou: eu já sabia que era sobre mim. Neste exato momento, passou um pensamento automático na cabeça dela. Então, neste exato momento, a gente vai intervir, quando ela deu essa pausa, e perguntar: o que passou pela sua cabeça nesse momento? Porque se a gente deixa passar isso, como acontece com a letra A gente vai deixar esse momento esfriar. E se o momento esfriou, o nosso paciente já vai vir com um pensamento mais intelectualizado. Isso que passou já foi. Então ele vai falar de uma outra forma. E a letra C também não seria a correta, porque ela foca nos fatos da reunião e desvia esse olhar que é referente ao trabalho do TCC, que a gente não trabalha em cima referente aos fatos, mas referente como foram os fatos em si. Fez sentido aqui para vocês a resposta desse exercício? Gente, uma pergunta simples. O que passou pela sua cabeça nesse momento vale muito mais do que uma pergunta muito elaborada, fora de hora para o nosso paciente. Tenham isso em mente, tá? Deixa eu só trocar mais uma vez aqui o slide. Ok. Nós já identificamos os pensamentos, entendemos como a emoção é importante para a gente também acessar esse pensamento automático, mas nem sempre, nem sempre, o nosso paciente vai ter essa pausa dramática, como teve, né, aqui no exercício. Nem sempre a voz dele vai ficar embargada, nem sempre o corpo dele vai dar sinais. Muitas vezes ele vai falar de um jeito muito controlado, muito intelectualizado ou muito prolixo, e esse pensamento automático vai ficar ali enterrado. E para esses momentos, a gente vai precisar usar algumas ferramentas. E antes de eu mostrar essas ferramentas para vocês, eu também preciso falar que nós não precisamos, gente, acompanhar cada detalhe na narrativa que o paciente traz. O nosso foco é aprender a organizar cognitivamente a situação que ele nos traz. Não é ouvir menos quando eu estou falando disso, mas é ouvir com mais direção. E é aí que vai entrar as técnicas, para a gente entender a recortar esse momento clinicamente, que são muito relevantes para o nosso trabalho em conjunto com o nosso paciente. E o primeiro ponto aí que vocês podem ver, que é organizar a situação. Antes de qualquer coisa, a gente precisa trazer para o paciente o episódio concreto. E para esse episódio concreto, a gente vai trabalhar com duas técnicas. A primeira que está aí, da seta, é a técnica da imagem congelada. Na técnica da imagem congelada, a gente vai pedir para o nosso paciente pausar como se fosse um filme mental mesmo, no momento de maior desconforto. A gente vai perguntar se vamos fazer a seguinte pergunta para o nosso paciente: se fosse um filme, o que você veria? O que passou pela sua cabeça nesse exato instante? Perceberam que a pergunta não foi o que ele costuma pensar, porque isso seria muito racional. Ele estaria dando uma resposta pronta para a gente. Mas a gente quer ir ali, no momento, então, exatamente nesse instante.
para que a gente possamos entender qual foi o pensamento nesse calor do momento, porque isso vai trazer para a gente uma verdade clínica para a nossa sessão, porque é nisso que a gente vai pescar os pensamentos automáticos, ficar atento a esses detalhes, porque alguns pacientes, eles têm essa dificuldade de acessar esses pensamentos. Alguns pacientes vão acessar através de fala, alguns pacientes vão acessar através de imagem. Então, quando um paciente ele fala, eu pensei que ia fracassar, ele pode também se ver fracassando. Então, ele pode falar, eu só vi a cena de eu estar fracassando. Então, percebam que nem sempre o pensamento automático, ele vai vir em formatos de frase. Então, essa técnica da imagem congelada vai ser muito importante para que a gente consigamos pescar, né? Tanto em formato de frases ou em formato de imagens mentais com a mesma importância clínica. E uma outra técnica também é a de foco no momento específico. Por quê? Tem muitos pacientes, gente, que têm uma dificuldade enorme e eles generalizam tudo. Então, eles falam muito de forma abstrata. É sempre assim que acontece, eu sempre me sinto mal nessas situações. O problema é que na generalização, esse pensamento automático, ele fica escondido. Então, o nosso papel vai ser o quê? Ancorar o paciente em um episódio real, e quando ele começar a generalizar, a gente vai trazer ele de volta com uma pergunta bem simples e direcionada. Quando exatamente isso aconteceu pela última vez? Ou podemos fazer um convite para ele. Vamos escolher um dia específico e voltar para aquela situação? Essa técnica, ela é muito poderosa porque ela vai fazer o quê? Ela vai tirar o nosso paciente do campo das ideias e vai colocar ele dentro de quê? Dessa experiência vívida, que isso que é importante para a gente. E no segundo ponto aí, é o de acesso ao pensamento. Aqui a gente vai usar a técnica da elicitação de pensamento automático, que é aquela pergunta bem simples e objetiva que todo mundo conhece, que é o que passou pela sua cabeça? Ou o que isso significa para você? Sem elaboração, gente. Bem simples e direta mesmo. E quanto mais direta, mais a resposta tende a ser espontânea do nosso paciente. E também, para a gente acessar esse pensamento, também usamos a técnica de perguntas de sondagem, que é quando a gente quer aprofundar um pouco mais nos pensamentos do nosso paciente. Então, a gente pode fazer a seguinte pergunta para ele: se isso fosse verdade, o que isso significaria? Essa também é uma pergunta muito poderosa, porque a gente ali nós não estamos questionando o pensamento, mas estamos convidando o nosso paciente a uma direção e um significado muito mais profundo, fazendo com que ele pense: se isso fosse verdade, o que isso significaria para você? E no terceiro e no último ponto seria a exploração do significado. Ela vai entrar quando, muitas vezes, os nossos pacientes, a gente vai ouvir interjeições. Que é isso? Exemplo, o paciente vai falar assim, eh, "Ah, hum, então eu estava eu fui para a faculdade, mas aí eu cheguei e já estava todo mundo sentado, os grupos já estavam todos montados. Ah, não, uma droga". Ou seja, são interjeções que podem parecer, para quem está ouvindo, que não sejam nada demais, só que para a gente isso é extremamente importante, porque esse "ah, não", "droga", pode ter um significado sim, então a gente vai perguntar isso para o nosso paciente. Quando você disse: "Ah, não, droga", fez aí essa cara, o que isso significou para você naquele contexto?
Por quê? Por trás dessa nossa pergunta e dessa interjeição que ele trouxe para a gente, pode estar sim ali uma crença, um pensamento. Porque muitas vezes esse, droga, ele pode estar pensando, falhei de novo. E se ele pensou que ele falhou de novo através da interjeição, ele pode achar, nunca faço nada direito. E se a gente for cavar mais ainda, a gente vai entender que ele já foi ativado a crença dele de incapacidade. Então, esses 3 movimentos em sequência, que é aí que eu trouxe para vocês, que está aí no slide. Organizar a situação, acessar o pensamento e explorar o significado, ele vai formar o quê? Um caminho que vocês possam percorrer sempre que o pensamento automático ele não apareça de forma espontânea durante as sessões. Lembrando que vocês não precisam usar todas as técnicas ao mesmo tempo, porque isso vai depender muito da leitura e do momento clínico e o que vocês vão estar trabalhando com o paciente de vocês. Agora, a gente já entendemos quais são as técnicas para acessar o pensamento automático, vamos entender como é que a gente faz essa avaliação. Deixa eu só trocar aqui o slide para vocês. Ok, vamos lá. Preste atenção nessa parte. Não é porque a gente identificamos um pensamento automático que a gente vai sair correndo para tentar modificá-lo. Antes de qualquer intervenção, o nosso papel é fazer uma pausa e avaliar. Por isso que eu cheguei nessa parte da avaliação. É como se a gente parasse, ouvisse o que o nosso paciente está nos trazendo e pensasse: esse pensamento, ele está distorcendo a realidade? Isso que ele está trazendo é um fato real, mas está paralisando ele? Focar nisso agora vai ser útil para o tratamento do meu paciente? Percebam que essas perguntas, ela vai nos orientar para onde a gente vai querer ir durante a sessão. Porque se você tenta modificar um pensamento que é verdadeiro, a gente vai perder essa conexão com o nosso paciente. Então, para que vocês não se sintam perdidos nessa hora, eu organizei aí um manejo em 5 caminhos diferentes. E dependendo do que o paciente nos trouxer, a gente vai escolher qual caminho e qual ferramenta a gente vai usar em determinado momento com o nosso paciente. Exemplo, quando for um pensamento distorcido, a gente vai usar aí as evidências. Fazendo que perguntas? O que sustenta isso? Que evidências você tem para com esse pensamento? Que evidências contradiz esse pensamento? Para que o nosso paciente ele consiga confrontar essa fantasia dele com essa realidade objetiva. E quando o nosso paciente ele estiver acreditando que só existe uma explicação para o que aconteceu, a gente vai usar o quê? As alternativas. Que é aquela pergunta: existe uma outra forma de ver essa mesma situação? O objetivo aqui é que ele perceba que a interpretação dele não é a única, não é a verdade, a única verdadeira. Que ele consiga e ele possa considerar outras possibilidades para que o nosso paciente ele encontre esse alívio emocional referente a essa visão única que ele está ali parado. E quando o pensamento do nosso paciente for focado numa tragédia futura, principalmente com pacientes ansiosos, a gente vai usar o quê? A descatastrofização. A gente vai passar, a gente vai perguntar para o nosso paciente qual seria o pior cenário possível. E se isso acontecesse, como é que você vai lidar com isso? Para quê? Para que a gente possa tirar esse medo, esse campo abstrato que está lá na frente, né? E que a gente possa transformar isso em um plano de enfrentamento concreto para ele. E
Quando esse pensamento ele for verdadeiro, mas esse pensamento verdadeiro está paralisando o nosso paciente, a gente vai usar o quê? A ferramenta da utilidade. Aqui é aquela pergunta: focar nisso te ajuda ou te afasta do seu objetivo? Para que o quê? Para que o nosso paciente ele consiga desviar esse foco do problema e voltar para o que é o mais importante, que é a funcionalidade dele. E por último, uma das minhas as favoritas, que é perguntar, que é a perspectiva de amigo, que é aquela pergunta que a gente faz para o nosso paciente: o que você diria a um amigo querido que estivesse passando ou pensando exatamente assim? Gente, essa pergunta é muito importante, principalmente quando a gente está mediante pacientes muito críticos, pacientes que são duros consigo mesmo, para que ele consiga fazer esse distanciamento e ele consiga olhar para si com mais compaixão e com mais gentileza. Porque muitas vezes ele é muito crítico com o outro, muito crítico com si, e é muito gentil com o outro. Relembrando novamente, vocês não precisam usar tudo isso em uma sessão só, mas que vocês comecem a entender que vocês vão usar referente a tipo de pensamento que vocês estão ouvindo e que o seu paciente está trazendo para você. E deixa eu só contar uma coisinha para vocês também. Tudo isso que eu acabei de passar, gente, é o famoso questionamento socrático. Às vezes a gente ouve isso na faculdade, às vezes a gente acha que isso é uma técnica muito difícil, ou é impossível de, eu não sei perguntar, Tati, eu não sei como fazer isso. Mas, gente, vocês sabem. Eu não coloquei aí o nome de cara, questionamento socrático, porque muitas vezes eu sei que pode parecer assim, mas eu não sei o que falar, não sei o que contar para o nosso paciente. Como assim questionamento socrático? Gente, questionamento socrático não é decorar perguntas, é aprender a fazer perguntas com direção clínica. Se quando você está diante do seu paciente, você está ali, tentando fazer com que ele veja que evidências ele tem referente àquele pensamento, ou quando você o convida a olhar através de um ponto de vista de um amigo, você já está ali fazendo o questionamento socrático com o seu paciente. Então, muitas vezes eu sei que pode parecer algo distante, algo que tem que ser feito perfeito, aí a pergunta tem que ser uma pergunta perfeita, né? Ou uma pergunta muito complexa, não. O mais importante é você ter uma sua segurança clínica e você saber o que perguntar, como direcionar, para que o teu caso, para que o teu paciente naquele momento ele se sinta compreendido. Isso é o mais importante. E essas ferramentas vocês têm. O desafio realmente é só praticar, muitas vezes, e sentir e confiar no que vocês estão realizando. E para isso eu trouxe mais um exercício. Vamos praticar novamente. Deixa eu só ler aqui para vocês. Dessa vez, o paciente, ele falou o seguinte: eu sei que eu preciso terminar meu trabalho de conclusão de curso, mas toda vez que sento para escrever, eu penso, isso vai me tomar meses, vou ter que abrir mão de tudo, não vou dar conta. Aí eu fecho o computador e não faço nada. Você, quando ouviu isso, após identificar e avaliar esse pensamento, qual é a intervenção mais adequada aqui que vocês acham? Letra A: questionar as evidências do pensamento, pois ele parece uma distorção da realidade. Letra B: trabalhar a aceitação, pois o fato é imutável e ela precisa aprender a conviver com isso. Letra C: focar na utilidade do pensamento e dividir a tarefa em passos menores, pois o pensamento é verdadeiro, mas está paralisando a ação. Letra A, letra B ou letra C. Se preferirem, podem colocar aí no chat.
A gente já respondeu aqui. Letra C. A letra C também. Uhum. Daí mais uns segundinhos. A Daniela falou que a letra C também. Muito bem, pessoal. Deixa eu ver se mais alguém... Isso aí. A resposta certa que vocês colocaram realmente é a letra C. E eu quero que vocês percebam o porquê. Porque o pensamento dessa paciente, ele é verdadeiro. O trabalho de conclusão de curso, ele realmente vai custar um tempo, a gente sabe. Quem aí, né, já se formou, está aí nos últimos anos, é um pouco trabalhoso. Vai exigir esforço, dedicação, talvez algumas abdicações. Não tem como a gente questionar as evidências disso, porque seria invalidar a percepção da nossa paciente do que ela está nos trazendo. O que está acontecendo com essa paciente é que ela está olhando o quê? Para essa tarefa inteira de uma única vez. E quando ela olha para isso, ela paralisa. E a nossa intervenção é quebrar o quê? Essa paralisação, essa montanha que está enorme para ela, em pedrinhas menores, e avaliar essa utilidade desse pensamento que é global e construir com a nossa paciente micropassos que vão tornar essa tarefa para ela mais manejável. E percebam, a gente não tá nesse momento identificando que um pensamento disfuncional, porque ele é preciso mais disfuncional, ele não é disfuncional em si. E é exatamente por isso que a identificação correta do pensamento, ela não é simplesmente um detalhe, ela que vai orientar toda a direção do nosso trabalho. E quando vocês conseguem identificar isso, a gente entende, vocês vão entender como vocês vão trabalhar e quais serão os próximos passos com essa paciente. Deixa eu só trocar aqui o slide. Antes da gente passar aí para o último slide, pessoal, deixa eu só falar uma coisinha com vocês. Eu vou parar um pouquinho aqui, antes de eu fechar aqui, a gente ir para o último. Eu vou colocar agora aqui no chat o link do formulário de presença, tá? Para vocês colocarem a presença de vocês para eu liberar o certificado. Deixa eu só pegar aqui o link. Eu vou fixar aqui no comentário, vou fixar aqui esse comentário. A lista de presença. Tá, foi. E para quem está assistindo a gravação e para eu liberar o certificado, a palavra-chave desse encontro é escutar. Quem está online não precisa se preocupar com isso, mas quem estiver assistindo a gravação, eu vou estar repetindo a palavra-chave de hoje para a liberação do certificado. A palavra-chave é escutar. E quem estiver assistindo a gravação, se essa aula está fazendo sentido para você, se inscreva no canal e comente aí nos comentários abaixo o que foi que mais chamou a atenção de vocês nessa aula. Agora, chegamos no nosso último slide do nosso encontro, que, na verdade, é o mapa que vai levar vocês para a prática. Depois que a gente identificamos e avaliamos pensamentos automáticos, a gente tem 3 caminhos possíveis, tá? Que caminhos são esses para a gente estar realizando com o nosso paciente dentro da sessão? O primeiro caminho, que eu coloquei aí o balãozinho para vocês, é a reestruturação cognitiva. O que
é estruturação cognitiva? É quando o pensamento automático do nosso paciente, ele é distorcido, a gente vai construir juntamente com ele uma resposta alternativa, mais equilibrada, mais adaptativa, baseada nas evidências reais. E uma ferramenta que a gente usa muito para trabalhar a restauração cognitiva com o nosso paciente é o RPD. O que é o RPD? Registro de pensamentos disfuncionais. Nos próximos encontros, nos próximos meses, a gente vai fazer um encontro específico só para falar de RPD. Mas, brevemente, trazendo aqui para vocês, é onde nós vamos ensinar o nosso paciente, fazemos com ele, primeiramente em sessão, a registrar a situação, a registrar o pensamento, qual foi a emoção e foi e depois, conforme a gente vai estar lá construindo com ele, qual é a resposta alternativa para tudo isso que ele pensou. E com o tempo, a gente vai internalizando isso com o nosso paciente e ele começa a fazer isso sozinho. O segundo caminho é a resolução de problemas. É quando o pensamento automático, ele é preciso, mas ele é disfuncional. Lembra lá do exercício anterior que eu trouxe? Ele era um pensamento preciso, mas ele era disfuncional. E aqui o foco não vai ser questionar a verdade do pensamento, porque ela vai ser real, ele é um pensamento preciso. O foco vai ser o quê? Tirar essa atenção, essa ruminação, essa paralisação e colocar o nosso paciente na construção de uma ação mais prática através da técnica da escada, que é que eu até falei para vocês aqui, que são aqueles micropassos. Ou seja, em vez do nosso paciente olhar para a tarefa inteira, ele vai aprender a se perguntar: qual o menor passo possível que eu posso dar hoje? A gente vai ensinar isso para o nosso paciente. E o terceiro é a aceitação. Gente, vai ter momentos onde o pensamento do nosso paciente vai ser real. Em que sentido? Quando o nosso paciente ele passa por alguma perda definitiva, ele está numa condição de saúde crônica, ou ele está passando por uma situação que é uma decisão de terceiros, então ele não consegue mudar. O objetivo clínico aqui não vai se desafiar essa veracidade desse pensamento, mas sim mudar a relação do paciente com essa realidade. E na TCC, a gente vai trabalhar quando os pensamentos eles forem reais, e a gente vai trabalhar essa aceitação. Porque a dor, ela é um fato, ela é real. Mas esse sofrimento que vai vir dessa forma que o paciente diz a si mesmo sobre essa dor, é aí que a gente vai trabalhar. Exemplo, o paciente vai chegar para a gente e pode dizer: minha vida acabou porque perdi esse emprego. O fato é real, ele perdeu o emprego. Mas essa conclusão, ela vai ser distorcida. E a gente não vai trabalhar para que ele aceite a dor de fato. A gente vai trabalhar para que ele não se afogue nessa distorção que ele tirou dessa conclusão. Minha vida acabou porque eu perdi esse emprego. E um outro ponto também que a gente vai trabalhar é com foco no enfrentamento. Uma vez que esse fato ele não muda, a nossa pergunta ela vai ser a seguinte: dado que a sua realidade é essa, como você escolhe viver a partir de agora? A gente não tira o foco do por que isso aconteceu, a gente não vai para isso. A gente vai para quê? Como você, meu paciente, vai lidar com isso? Como você vai lidar com isso, mas de forma funcional? E uma outra ferramenta também muito importante que a gente podemos trabalhar com o nosso paciente em pensamentos que são precisos, que são verdadeiros, é a técnica do Mindfulness, que até coloquei no slide para vocês. A gente não usa o Mindfulness para ignorar a realidade do nosso paciente, mas a gente usa isso para ancorar a presença dele e a regulação, e fazer a sua regulação emocional.
porque ela vai servir para ajudar o nosso paciente a observar esses pensamentos são muito dolorosos, mas que eles não sejam arrastados por eles, por esses pensamentos, e que ele consiga se permitir aceitar esse fato imutável, enquanto ele escolhe agir de acordo com o que ainda é funcional na vida dele. Porque o nosso objetivo é essa resiliência cognitiva, que é o quê? Ajudar o nosso paciente a construir um novo significado para a vida dele, mesmo que ele carregue as suas dores. Porque a terapia, ela não o processo terapêutico, ele não é mágico e não tem como a gente vender para o nosso paciente de que ao entrar nesse processo terapêutico, de autoconhecimento, enfim, que a sua vida não terá mais sofrimento. Não é isso. Viver é uma construção diária. Não tem como. A gente vai ter as nossas dores, o nosso paciente vai ter as dores deles. A gente então, a questão não é essa ressignificação passiva. Porque, como eu falei, vai doer, ele vai sofrer, mas é o que ele pode fazer e como ele vai construir e decidir esse próximo passo dele. É aí que é o nosso trabalho. É aí que esses 3 caminhos a gente vai usar com o nosso paciente. Cada um vai ter uma ferramenta e cada um vai ter uma lógica clínica clara, né? Então, a gente vai, primeiro, identificar o pensamento automático, a gente vai avaliar esse pensamento automático e a gente vai responder esse pensamento automático. Não tem uma receita de bolo, uma receita rígida para isso. Mas existe sim um raciocínio clínico que a gente vai, em cada sessão, através de nossos estudos, através das nossas leituras, através de supervisão, através de trocas, e a cada paciente a gente vai com calma aí realizando e aprendendo como é que a gente vai remanejar, fazer as nossas intervenções, estudando cada caso, contextualizando cada caso com a intenção, entendendo que tipo de profissional a gente está se tornando. Então, antes de encerrar, eu quero dizer para vocês que, se hoje vocês estão aqui, isso mostra muito que tipo de profissionais vocês estão construindo dentro da carreira de vocês. Porque está hoje numa quarta-feira, depois de um dia corrido, alguns já atenderam, enfim, aí já foram para a faculdade, quem ainda está na faculdade, tal. Estamos aqui, nesse grupo de estudo, tentando aprender ainda mais um pouco sobre pensamentos automáticos. Isso mostra o compromisso de vocês, não só com a profissão, mas também com o paciente de vocês. Isso diz muito sobre cada um que está aqui nesse exato momento e também para quem está assistindo a gravação. E eu encerro falando isso para vocês e abrindo um outro bloco, que é quem tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Então, esse vai ser agora o momento que eu vou estar abrindo para vocês e que a gente possamos fazer essa troca. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acharam. Está aberto aí, fiquem à vontade. Quem não sentir à vontade para falar no microfone, pode colocar aqui no chat que eu respondo também. Tá bom? Tati, que eu tenho observado é que eu acho que nem sempre a gente vai conseguir lembrar o nome da técnica, mas a técnica já vai estar automática na nossa mente. Um exemplo sobre a reestruturação cognitiva, quando o paciente chega e fala: Ah, eu sempre sou assim, eu não consigo, eu não vou conseguir. Talvez eu não me lembre de reestruturação cognitiva na hora, mas eu vou fazer, mas por que você não consegue? Questionamento socrático. Mas da onde vem isso? Por que você acha que você não é capaz? Que às vezes, assim, eu vejo assim, eu nem sempre lembro o nome da técnica, mas eu sei que existe uma técnica, né? Então, eu tenho muitos colegas que têm essa dificuldade. Pô, mas eu não lembro o nome dessa técnica, como é que é mesmo? Mas se você aprende a aplicar a técnica, é igual o jogador de futebol, ele não vai lembrar toda hora o jeito ali de fazer o drible, mas ele automaticamente ele executa o drible, ou o goleiro também faz a defesa, né? Essa defesa é assim, é assado. Então, talvez é uma visão que eu tenha. Não sei se estou
uma linha de raciocínio. Eu sou muito prático, né? Não sei se isso é bom ou isso atrapalha. Mas, como eu fiz o outro curso contigo, é, o TCC ele é maravilhoso. Só que o TCC você tem que estudar muito, como qualquer outra área. E cada vez que você vai estudando cada vez mais, vai surgindo mais coisa, mais coisa. Mas o que eu vejo também, independente se você tá iniciante ou já está um bom tempo, é você ter o básico. Por exemplo, o básico ele já te joga para frente e depois você Uhum. vai aumentando esse leque, né? Mas você sabendo o pensamento automático, se ele está distorcido ou não, se ele é um pensamento que leva a pessoa ao desamor, se é depressivo, se não é, qual técnica você vai utilizar, porque às vezes a pessoa não sabe o pensamento, não sabe a técnica, executa a técnica errada e aí nunca vai surtir efeito. Acho que é mais ou menos isso que você tá dando esse pulo do gato pra gente, né? Isso aí, senão a gente virou um aplicador de técnica, e isso não é o nosso intuito. Chegar à sessão aplicando técnicas, né? O nosso intuito, o mais importante, até você falou uma frase assim, eu não lembro do nome da técnica, essa geração cognitiva, tal, mas eu fiz a pergunta X. Quando eu trouxe para vocês aquela sequência da avaliação, e no final que eu falei que era questionamento socrático, eu poderia chegar e colocar, gente, está aqui, ó, questionamento socrático faz isso e esse e aquilo. Mas eu fui dando as perguntas para que vocês pudessem entender que, quando a gente fala questionamento socrático, é a forma, é a arte de você perguntar e saber em que momento perguntar. Se a gente deixa, como a gente chama de dizer, esse pensamento quente, que é um momento onde está lá, passando, e deixamos esfriar, quando a gente faz essa mesma pergunta, o que passou pela sua cabeça em um momento que não é adequado, o que passou pela cabeça, não vai estar lá mais. Porque o paciente nem percebeu o que passou. Mas a gente entende que naquele momento que ele está na nossa frente, houve ali uma mudança corporal, ou a fala dele teve ali um e essa pergunta aqui é simples, a pergunta é simples. O que passou pela sua cabeça vai fazer muito mais sentido. E a gente vai tirar dali, a gente vai ouvir ali coisas do que a gente fica procurando qual técnica eu uso para acessar, para fazer aquilo. Qual pergunta bonita que eu tenho que usar para quando eu quiser acessar o pensamento do meu. Não, simples. Não, não sei o que eu vou perguntar. O que passou pela sua cabeça? Simples. É uma pergunta simples, mas extremamente poderosa. E essa pergunta, mesmo que você repita na sessão algumas vezes, no decorrer aí desses 30, 40, 50 minutos, ela vai fazer muito mais sentido para aquele diálogo, para aquela conversa com o seu paciente, do que você ficar pensando em qual pergunta mirabolante ou bonita você tem que realizar com ele durante a sessão. Não sei se te respondi, será que você estava falando? Eu acho que respondeu. Até esses dias eu lembro, eu conversei com uma pessoa e eu procuro levar muito, apesar de eu não ser formado, eu não, assim, não como psicólogo, mas conversando assim no sentido, eu faço um trabalho voluntário e atendo muitas pessoas. Mas eu falo, ó, eu não sou psicólogo, que eu converso como se fosse uma pessoa para ajudar, é uma conversa amiga que eu chamo, né? Conversa fraterna, que eu procuro orientar a pessoa diante do local onde que eu participo como voluntário, né? E com princípios da psicologia, da programação neurolinguística, PNL. E aí eu procuro trazer para o contexto da pessoa atitudes que ela pode usar no dia a dia. Atendi uma pessoa e essa pessoa tem um sítio. E eu vi que ela tinha um pensamento automático muito assim de desvalor, de medo. E aí eu comecei a falar, olha, lá no sítio você tem um gramado, não tem? Ele gosta muito de jardim. Eu falei, se você deixa o gramado crescer aleatório e não cuida, começa a dar muita erva daninha, né? Ele falou, dá sim. E o que que você faz com a erva daninha? Para não estragar o gramado, você começa a arrancar. Então, a nossa mente é semelhante a um jardim. Se você cuida
muda os pensamentos, começa. Isso eu falando de uma forma mais simples para que ele pudesse entender. Ele voltou na semana passada e falou assim: bem que você falou tinha sentido. Eu comecei a observar meu jardim e quando eu cuido dele com esmero, né? E retiro, a câmera estava desligada, retiro dele as ervas daninhas, os galhos das árvores que caem, ele vai ficando mais bonito. Eu falei, bom, assim é a mente. Então eu procurei usar a técnica, mas como ele não entendeu o nome da técnica nem nada, eu transformei aquilo numa coisa bem natural para ele, uma pessoa do campo pudesse aplicar no dia a dia. E é o que eu estou tentando fazer. Às vezes eu não lembro da técnica, mas eu sei que ela existe. Que é muito nome, né? Ainda estou estudando, então eu vou tipo a escada que você falou. Tem uma moça que conversa comigo e ela traz muitos problemas para resolver, né? E você falou da resolução de problemas. Aí eu falei com ela semana passada: você sobe a escada pelo último degrau? Perguntei para ela. Ela falou: não. Eu falei: a gente não sobe, né, do primeiro. E a gente sobe o primeiro e vai subindo os outros também. E você não sobe nem pelo primeiro nem pelo último. Você sobe a escada pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro até chegar no último. Então isso faz, para mim, faz sentido. E para eles, para essas pessoas que vão lá, elas começam a pensar e a mudar os seus pensamentos, suas atitudes e por aí vai. Sim, eu eu entendi o que você falou, mas é isso, de que como você trouxe relatos referente a situações, eh, eu acho que é a forma com que você está lidando e você está colocando em prática o que você está aprendendo. Mas se eu pudesse, tipo assim, eh, eu entendi que isso que você faz não é diretamente, focado na psicologia em si. Não sei se todo mundo aqui conhece, quem está aí na faculdade, a plataforma chamada Atados. É uma plataforma de voluntariado, onde você pode buscar estágio de forma voluntária dentro da psicologia mesmo, que eu acho que também seria interessante também, que como eu estou vendo que não é mais, vamos dizer, fosse uma conversa mais informal, e aí você É, fica e aí é seria uma, é interessante você uma, é uma instituição religiosa e aí o presidente lá dessa instituição me chamou. Eu falei, olha, eu não sou psicólogo, eu posso ir como estudante de psicologia e não falar da psicologia, porque isso é exercício legal da profissão, mas, de certa maneira, falar da religião, né, ó, a proposta de lá, mas, ao mesmo tempo, ir levando a psicologia, a programação neurolinguística e outras coisas assim. O propósito de vida, que é a da logoterapia, né, que é o Viktor Frankl, trazendo... que isso aí a religião é uma escolha individual, né? Isso aí eu não critico, cada um tem a sua, mas o ser humano, cada um traz as suas mazelas, os seus anseios, os seus medos, e quando você, de certa maneira, se põe, não digo se colocar no lugar do outro, mas tenta levar um pouquinho de esperança, no sentido assim, de fazer a pessoa pensar que aquilo ali não é o fim do mundo, que muitas pessoas vão lá porque estão com uma situação de doença, ou ansiedade, depressão. E aí eu falo da religião, mas o foco não é só a religião. A religião é independente, a vida da pessoa não é nem daquela religião lá. Mas ela começa, sai de lá, pô, peraí, né, que tem sentido isso aí, né? Talvez não é, talvez eu possa eu mesmo começar a mudar a minha atitude, o meu pensamento, o meu comportamento, a minha atitude mental para com o outro, para comigo mesmo. Aí, entendi. Mas depois eu coloco lá no grupo para vocês verem que essa plataforma ela é ótima. E tem alguns estágios bem interessantes na área de psicologia, para estudantes de psicologia. E até para psicólogos também, sempre está buscando voluntariados. A Gabriela fez uma pergunta aqui. Não achei que fosse a letra C, porque quando ela fala vou ter que abrir mão de tudo, fica parecendo um pensamento meio extremista. Na vida real, a gente faz concessões, mas será que teria que abrir mão de tudo? Divaguei aqui. Nesse exemplo que eu coloquei, para a gente entender, porque a resposta é a letra C, posso até voltar um pouquinho aqui,
E a Gabriela ficou com a dúvida, que pode ser que outras pessoas também tenham ficado. Vamos lá. É um pensamento preciso, porque ele é real, referente ao quê? O trabalho de conclusão de curso, ele vai, sim, tomar meses, ele vai ser trabalhoso, então ela vai ter que abrir mão, sim, de algumas coisas. Exemplo, ela talvez queira ficar com os seus amigos, com seu, sei lá, sua família, e ela vai ter que estar ali sentada em frente ao computador, estudando, pesquisando. Só que como ela fecha esse computador e ela não faz nada, a gente entende que essa paciente, ela está paralisando e tem um fundo aí nesse relato para a gente que faz com que ela simplesmente saia e fique ali parada. E se ela sai e fica parada, certamente vai ter, se a gente fosse perguntar o que ela sente quando ela fecha esse computador e não faz nada, ela poderia sentir ali uma ansiedade, ela poderia até ficar triste ou ficar com raiva por ela ter feito isso. Então a gente sabe que nessa frase tem um fundo de um pensamento ali. E a gente vai mostrar para o nosso paciente quando é preciso, ou seja, é verdadeiro essa ação que ele está trazendo para a gente, mas é disfuncional, porque quando ele entra nessa ruminação, quando ele paralisa mediante o que ele tem que fazer, a gente não vai ali para reestruturar o que ela está pensando. A gente vai trabalhar com ela essa resolução de problemas. A gente vai abrir ali o leque com a seção, um mapa, o que a gente pode fazer e quebrar etapas, exemplos. Vamos dizer que fosse real aqui. Hoje estamos em maio, e aí ela tem que entregar esse trabalho, se forma agora, em junho, julho. Até junho, julho, temos aí 2 meses. Então, a gente faríamos uma agenda com a nossa paciente, nesse momento, com ela, tá? Qual é o primeiro passo? O que tem que fazer? Procurar um tema. Depois do tema, fazer a pesquisa. Depois da pesquisa, então ali a gente estaríamos com ela, construindo na sessão com ela pequenos passos, micro mesmo, tá? Para que no final ela consiga entregar esse trabalho e ela não entre nessa ruminação, ela não entre nesse ciclo de ansiedade, ela não entre nessa paralisação, e aí ela consiga sair dessa disfuncionalidade dela. Fez sentido agora, Gabriela? Porque é a letra C? A Letícia perguntou: gostei muito do encontro. Obrigada, Letícia. Gostaria de saber se é toda semana tem encontro nesse dia e horário. É uma vez por mês, sempre o segunda quarta-feira do mês. E aí a gente tem até novembro alguns temas para a gente estarmos fortalecendo a nossa base na TCC. E aí depois eu coloco lá no grupo, tem lá o cronograma certinho, quais são as datas, os temas, e toda quarta-feira, exemplo. Estamos no nosso encontro de hoje, pensamentos automáticos. Então, na próxima quarta-feira, eu vou liberar um exercício lá no grupo mesmo, para vocês estarem realizando, praticando alguma ação dentro do que do que nós estudamos hoje, tá? Fez sentido? Ah, então tá ótimo. Que bom, Gabriela. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta que surgiu aí, enquanto eu estava falando, explicando? Todo mundo respondeu o formulário para conseguir o certificado? Daniel tem uma pergunta? Fique à vontade, Daniel. Tanto para escrever ou para colocar no chat, como preferir. Ah, tudo bem. Gostaria de fazer parte do grupo, como faço? Letícia, você não está no grupo?
Você deve ter vindo pelo link do outro grupo que eu compartilhei, não é? Eu vou colocar lá depois, então. Tá. É que, gente, eu faço parte de outros grupos. Deus, às vezes eu não sei. Nenhuma outra dúvida? Se vocês não tiverem nenhuma outra dúvida, agora que isso, né, pode ser, tá todo mundo aí cansado, sei que nessa quarta-feira aí a gente podemos estar prosseguindo para o encerramento, mas se surgir qualquer dúvida, na quarta-feira eu vou abrir o grupo de novo, que é o plantão de dúvidas, e tipo, nossa, a Tati falou, mas eu nem pensei nisso agora. Agora, pô, surgiu essa dúvida aqui. Coloca lá, que aí eu respondo. Quando eu abrir lá, as quarta-feiras é a nossa troca de. E aí eu coloco um exercício e também faço o plantão de dúvidas, que quem tiver com dúvida, porque eu sei que agora pode ser que não tenha nenhum insight específico, mas depois, revendo o conteúdo, quem quiser reassistir novamente, eu vou disponibilizar lá no YouTube. Eu vou liberar, como falei para vocês, o caderno de estudos, então vocês vão reler também um pouco, para que vocês tenham, né, além da questão da videoaula, mas também tenham a questão escrita, e aí pode ser que surja alguma dúvida, surja alguma questão que vocês passaram pelo paciente aí no estágio, ou aí no consultório, e aí fala, nossa, aconteceu isso. Claro, sem entrar em detalhes, lembrando, né, vamos manter o nosso sigilo, mas de uma forma global, uma pergunta aí global, eu respondo sim. Então, já que não temos nenhuma dúvida nesse momento, vamos deixar para os nossos encontros lá no grupo. Então, a gente podemos estar encerrando e encaminhando para o nosso término. Então, eu quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês que está aqui comigo. São desde as 7 horas, são 8h25, e eu não sei se vocês já ouviram eu falar isso, mas eu vou repetir. Eu fico muito feliz se eu puder ter contribuído com 1%. Eu não preciso do restante. Se vocês entenderam hoje, pensamentos automáticos, como avaliar, como identificar e como responder, nem que seja 1% no conhecimento de vocês, e que esse conhecimento vocês consigam colocar em prática, para mim já vai fazer uma diferença enorme. Porque não é só para mim, é para os pacientes de vocês, e a gente está fazendo essa corrente, essa contribuição de que cada vez mais a gente possamos falar sobre saúde mental, e cada vez mais a gente possamos construir o nosso conhecimento de forma coletiva. Então, para mim, é essa a diferença, e eu espero realmente que eu possa ter contribuído na formação de vocês, e que a gente possamos continuar os nossos encontros aí no decorrer dos outros meses. Tá bom, pessoal? Tati, obrigado por tudo. Obrigada a você, Rafael. Obrigada, gente. Até a próxima.